Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nairan, né, já me apresentei anteriormente, estou dentro do espectro autista e estou fazendo uma série de vídeos curtos abordando tópicos referentes ao autismo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as emoções e o autismo, ou autista, né? E para início de conversa é preciso deixar bem claro que essa noção que ainda perdura hoje entre muitas pessoas de que os autistas não têm emoção ou que têm uma emoção muito atenuada não é verdade de forma nenhuma. A questão da emoção e o autismo, ela diz mais respeito na maneira como a emoção se expressa do que na própria presença dessa emoção, que ela é tão intensa quanto em qualquer outra pessoa neurotípica. Tá? Acontece é que as emoções, elas se expressam ou elas atuam principalmente de três maneiras. Uma maneira é o contato direto com a realidade através dos sentidos. Quando a gente sente alguma coisa, percebe alguma coisa nos atinge, tá? Isso gera uma emoção para ter o reconhecimento, para a gente poder reagir àquilo. Tá? Isso corresponde especialmente às emoções que trazem medo, que trazem preocupação imediata com sobrevivência ou reconhecimento de alguém, né? E essas emoções no autista, elas são de fato um pouco mais atenuadas, sim, não a emoção, mas a sensação que desperta essa afetação. Por que isso? Porque basicamente nós que estamos dentro do autismo, nós temos certas questões, certas deficiências, ou certos problemas relativos à percepção dos sentidos, tá? Ou sentido muito forte, muito ativado em algumas coisas, ou sentido muito abrandado em outras. Então, o nosso contato com a realidade, ele sempre se dá de uma forma um pouco diferente dos neurotípicos. E, por conta disso, nós acabamos entrando em nosso mundo interior. Isso leva para outra forma de expressão da emotividade, que é a percepção interna, aquilo que nós, isso todas as pessoas também têm, né? Aquilo que nós sentimos internamente através do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós idealizamos dentro de nós, gera também emoções. Tá? Nós podemos ficar tristes pensando em alguém que está longe, por saudade. Nós podemos ficar com raiva pensando em alguém que nós achamos ou que tenha de fato nos feito alguma coisa que nos deixou chateados ou com raiva da pessoa. E isso tudo acontecendo diretamente na nossa cabeça, sem a necessidade de que exista algo realmente fora de nós atuando para que a gente possa sentir essas emoções. Nisso, os autistas estão inteiramente mergulhados. Ou seja, a emotividade do autista, ela acontece toda ela voltada para essas relações que ele forma, essas relações cognitivas, de imaginação e de pensamento, que ele forma dentro de si mesmo. Ocorre que essas formações também no autista, elas são feitas com uma coerência e uma lógica muito grande, muito intensa. Tá? As coisas elas são e elas precisam ter uma coerência dentro daquilo que elas se mostram. E por conta dessa forma de pensar coerente e lógica que os autistas possuem, as emoções também vão se expressar de maneira coerente e lógica, segundo aquilo que ele forma dentro de si. Aquilo que a gente forma
nas nossas imaginações, nas nossas construções internas. Tá? A terceira forma de expressar a emotividade, ela já diz respeito às questões sociais, ou seja, um neurotípico vê outra pessoa e, através de um processo chamado teoria da mente, ele projeta no outro o que o outro deve estar sentindo por aquilo que ele está sentindo. Como os neurotípicos atuam de forma mais aberta no contato com a realidade e conseguem perceber o outro de forma um pouco mais abrangente e direta, quando ele está diante de situações sociais e de outras pessoas, então essa questão de você olhar e presumir e identificar a emoção que o outro está tendo faz com que você molde as suas próprias emoções internas. Né? Então alguém que presume que o outro está sendo sarcástico vai começar a ser também sarcástico ou vai começar a ser agressivo. Mas isso não é por uma construção própria interna dele. É por causa da reação que ele teve ao identificar no outro o que ele presumiu como sendo sarcasmo. E assim, todas as outras relações. Tá? Nisso, o autista é quase nulo nessa relação com o outro. Tá? Então, quando o autista ele expressa a sua emoção, ele basicamente está expressando a emoção através das experiências e das afetações que ele está construindo internamente pelo pensamento dele. E pelo contato com o externo, mas sempre um tanto atenuado em comparação com os neurotípicos. E com quase nada dessa interação social. Então por isso é que um bebê vê a sua mãe, inclusive quando está alimentando ele sente um prazer naquilo, mas ele não associa diretamente, pelo menos num primeiro momento, aquela sensação de satisfação por estar se alimentando à figura da mãe. Ele vai fazer associações paralelas e internas a respeito disso. Ele se dá conta da mãe, ele se dá conta do entorno, mas ele não cria aquela relação de vínculo direto entre a emoção específica e o objeto externo. Tá? Mas a emoção está lá, tão forte quanto numa criança comum. Ok? O que é importante saber sobre isso é que, veja, como essas construções, como eu disse, elas são feitas através do pensamento, né, da imaginação interna, e esse pensamento ele é feito dentro de uma estrutura lógica e coerente. As emoções que o autista vai sentir em si vão ser sempre emoções também coerentes e lógicas, e dificilmente ele vai ter emoções de agressividade interna. Tá? Essas emoções de agressividade interna, quando surgem, já surgem em contato com a realidade de fora, trazendo coisas, e quando essa realidade de fora traz coisas, seja na forma de situações desconfortáveis por conta daquilo que já foi dito, dos sentidos, né? Da percepção dos sentidos, que podem causar desconforto, dor, pode causar situações desagradáveis. Um ruído muito alto, ou uma coisa que incomoda na pele, enfim, uma textura, um sabor de um alimento, e tudo isso traz essa sensação desagradável. Isso vai gerar uma resposta emocional interna que vai se contrapor com a coerência e a lógica que é esperada, e aí ele não vai saber o que fazer, como reagir. Também quando pessoas começam a querer impor comportamentos que o autista não está esperando e não casam, não batem também com sua coerência interna,
com sua lógica interna, aquilo também causa um incômodo. Nesse caso, quando existe esse contato externo, a primeira tentativa do autista sempre é comunicar isso. Ele quer demonstrar, ele quer dizer que aquilo está incomodando, ou que aquilo ele não quer, que aquilo está afetando ele de uma forma ruim, negativa. Porém, a falta de ferramentas, a falta da estrutura de comunicação eficaz, mesmo quando seja autistas de alto desempenho ou dentro da característica Asperger, e que tem uma fala bem desenvolvida, a linguagem bem desenvolvida, no entanto, ele não consegue, nós não conseguimos normalmente expressar aquela lógica, aquela coerência interna toda que está nos pautando, gerando as nossas emoções. E ao perceber que nós queremos dizer, que nós queremos comunicar e não conseguimos, e que aquilo que a gente expressa tem como resultado respostas que são totalmente divergentes daquela que a gente espera, nós acabamos caindo em crise. Aí é que surge a crise que leva o autista a perder o seu controle. Por quê? Porque aí a emotividade, essa emoção toda, que ela estava internamente lógica, coerente, bem pautada, segundo aquilo que todas as construções que ele tem, né, se depara com uma situação que ele não consegue dar conta, porque ele põe algo e não encontra o retorno coerente e lógico daquilo que ele expôs. E isso vai entrando num círculo de autoampliação que vai fazendo com que a pessoa perca o controle cada vez mais, porque aí a emoção ela se torna bruta, ela perde totalmente controle, não tem mais nada que a segure, que a oriente, que a delimite, né? Por isso é que eu aponto que o mais importante, o que todo mundo que convive com autistas, que convive com, seja professor, seja pai, mãe, seja parentes, familiares ou amigos, né? No momento em que percebe que o autista está começando a se tornar agitado, prestes a entrar em crise ou ter alguma coisa assim, que procure, se possível, deixar ele respirar um pouco, deixar ele reassumir a sua lógica interna, a sua coerência interna, para depois fazer uma nova abordagem de outra forma, buscar uma outra maneira que talvez seja mais fácil de alcançar essa coerência interna que ele apresenta. E, sobretudo, tentar entender o que ele está buscando demonstrar, mesmo com suas falhas de comunicação dentro do padrão neurotípico normal da sociedade em que a pessoa está imersa, né? Então, ter um olhar, ter uma visão um pouco mais cuidadosa e delicada, mais atenciosa sobre isso, para tentar perceber o que ele está dizendo, o que ele está tentando apresentar sobre aquilo que está provocando a crise nele, tá? Agora, principalmente, o que não se pode fazer é supor que um autista qualquer não tenha emoções. As emoções estão todas lá. E, aliás, se existe dentro das relações humanas alguma coisa que seja de fato espontânea e autêntica, é a expressão de emotividade do autista, porque não está ali envolvido nenhum outro componente de interação social que mascare aquela emotividade, tá? Eu espero, já está ficando um pouco longo, chegando aos 15 minutos, mas é que falar da emoção é uma coisa difícil, complicada. Eu espero que tenha conseguido passar uma ideia.
Se vocês podem me dar um retorno aí, se ficou muitas dúvidas, se ficou alguma coisa muito difícil de ser entendida dentro do que eu falei, se eu não me expressei claramente, por favor retornem, coloquem aí suas questões e eu procuro fazer um outro vídeo abordando mais esse assunto dentro das dúvidas que vocês trouxerem. Tá bom? Abraços, até mais.